Exemplo 27. Determine as raízes do polinômio sabendo que uma das raízes tem multiplicidade 2. Em seguida, determine a forma fatorada de P de x. Então, notem que esse exemplo ainda não é aquele tipo que a gente vai começar só com um polinômio. Aqui ele nos deu dicas. E o conhecimento de teoremas que a gente estudou durante o bimestre são bastante importantes. Então, aqui, ó, se a gente tem um polinômio de grau 3, esse é um dos teoremas, né? Nós temos 3 raízes. Como ele falou, que ele deu essa dica, né? Que uma das raízes tem multiplicidade de 2, quer dizer que nós temos que uma raiz é repetida 2 vezes. Então, por exemplo, não é x1, x2, x3, considerando que sejam valores diferentes, mas que nós temos uma repetição. Então, por exemplo, ficaria x1, x1, x2, por exemplo. Mas aí nós usamos as relações de Girard. Lembrando que também, ó, na verdade, nós temos apenas 2 raízes para descobrir. Então, a gente não precisa obter as 3 relações de Girard. Basta a gente ter 2 equações, 2 das relações, para conseguir descobrir as raízes por causa dessa dica, né? Então, aqui, por exemplo, qual é a primeira relação de Girard? A soma das raízes é sempre o B menos B sobre A. O produto 2 a 2, então x1, x2, x1, x3 e x2, x3, isso aqui é C sobre A, né? Então aqui A, B, C, D. E aqui, como eu disse para vocês, eu não vou precisar da última relação, porque a gente, na verdade, só tem 2 raízes. Então, eu vou transformar essas duas relações aqui, falando das raízes com a repetição. Então, aqui, ó, x1 mais x2, na verdade, é x1 mais x1 mais x2 é menos b. Então, 5 sobre A, que é 1. E a segunda aqui, ó, x1, x2, na verdade, é x1, x1. x1, x3 é x1, x2. E x2, x3 seria x1, x2 também. Então, isso é igual a C, que é 7, sobre A, que é 1. Então, nós temos essas duas relações de Girard adaptadas ao nosso problema com a raiz repetida. Então, aqui nós temos 2x1 mais x2 igual a 5. Aqui nós temos x1 ao quadrado mais 2 vezes x1, x2. Isso é igual a 7. Então, nós temos essas duas relações aí para descobrir x1, x2. Aqui, ó, eu vou isolar a primeira equação, por exemplo, x2 igual a 5 menos 2x1, e substituir x2 nessa segunda relação. Eu acredito que seja mais fácil de fazer. Então, aqui, 5 menos 2x1 igual a 7. Vai ficar uma equação de segundo grau. Então, aqui vai ficar mais 10x1 menos 4x1 ao quadrado menos 7 igual a 0. Então, menos 3x1 ao quadrado, que vai ficar com esses dois termos com x1 ao quadrado. Isso aqui eu também posso acelerar o vídeo, né? Porque são conta de segundo grau, né? Mais 10x1 menos 7 igual a 0. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Então, menos 10. Estou pegando o negativo, menos 14 sobre menos 6, dá 7 terços. E pegando o positivo, dá menos 6 por menos 6, que dá 1. Então, x1 linha, x1 duas linhas. Isso não quer dizer que as duas são válidas. A gente tem que verificar. Uma que a gente pode verificar é usando a terceira relação que a gente não botou no sistema. O produto das equações tem que dar menos x1, x2, x3, tem que dar menos d sobre A. Então, x1 ao quadrado vezes x2, né, porque vai ficar x1, x2, que é x1 ao quadrado vezes x2, menos d vai dar 3. Então, assim, a gente pode confirmar o resultado. Então, olha só, x2 linhas é 5 menos 2, que dá menos 14 terços, isso aqui é 1 terço. 15 menos 14, isso. x2, duas linhas,
ficaria 5 menos 2, que ficaria 3. Então, será que é esse x1, x2 linha ou x1, x2 duas linhas? Eu vou verificar por esse produto. Ó, x1, x2 linha, então vai ficar 7 terços ao quadrado vezes 1 terço. Isso aqui nunca vai dar 3, né? Isso aqui vai ficar 49 nonos vezes 1 terço, vai ficar 49 sobre 27, não vai dar 3. Mas agora, com o x2, x1, x2, duas linhas, vai ser 1 ao quadrado vezes 3, que é 3. Então, é esse conjunto que é válido. Ó. Então, x1 igual a x2, que é igual a 1, e x3 é igual a 3. Então, aqui está as 3 raízes desse polinômio. E aí, encontrar a forma fatorada é barbada, porque o A é 1, então esse P de x vai ser simplesmente x menos 1, vezes x menos 1, vezes x menos 3, a forma fatorada completa.